Esse período que nós estamos estudando da Amazônia, aluno, é um período onde a borracha é o principal produto. Esse é o primeiro período que a borracha ela entra dentro da economia de uma forma de um boom dentro do desenvolvimento. Alguns historiadores trabalham esse período como um período cíclico. Outros historiadores não gostam de trabalhar essa questão do período cíclico. Mas nós demos o tema para melhor entender, vocês entenderem, como essa aula sendo o primeiro ciclo da borracha. Porque é o primeiro momento que nós temos aqui na Amazônia, e é um curto período de tempo, que nós temos a borracha como um boom da economia que se transforma no segundo produto de exportação do Brasil. Depois, aqui na Amazônia, ela vai basicamente morrer, ir lá para baixo. Não se deixa de produzir a borracha da Amazônia. Na Amazônia continua produzindo a borracha, mas agora ela não está mais dentro do mercado internacional, porque o mercado internacional nós temos a produção da Malásia, que vai... E na Ásia, não só na Malásia, mas ali naquela região da Ásia, as seringueiras elas vão sendo levadas para lá de forma de contrabando e elas começam a ter uma produção muito maior e muito mais barata. E com isso, o capitalismo internacional ele vai abandonar a borracha da Amazônia. O caboclo daqui vai ficar abandonado. Então vamos entender, nesta aula, o que representou esse primeiro ciclo. Na tela para vocês, aula de número 8, o primeiro ciclo da borracha. O ouro branco, o primeiro ciclo da borracha, a migração nordestina, a consequência para Rondônia. Aí as habilidades para a aula de hoje. E a gente começa falando sobre esse ouro branco, que foi até uma reportagem da TV Rondônia, lá de Roraima, que eles fizeram essa reportagem aí, falando sobre esse ouro branco. Até peguei essa imagem deles aí, para trazer para vocês sobre essa questão da borracha. O que ela vai representar dentro da economia, dentro da nossa sociedade. E aí a gente fala sobre esse primeiro ciclo. Olhem na tela para vocês. Vamos entender bem. O primeiro ciclo da borracha foi o ciclo econômico que aconteceu na região... Deixa eu colocar aqui um lápisinho aqui. Na região norte do Brasil, o primeiro ciclo. Então está relacionado diretamente à região norte. Belém, Manaus, Porto Velho, com a estrada de ferro. Ficou marcado pela extração do látex e a produção da borracha. Atraiu milhares de pessoas que para a região amazônica, principalmente vindas do Ceará, vão estar aqui. Contribuiu para o crescimento e o enriquecimento de cidades como Manaus, Belém e Porto Velho. E teve o fim por causa da concorrência com a borracha produzida na Ásia. Então é mais ou menos daqui, eu coloco já para vocês um pequeno resumo do que nós iremos tratar em nossa aula de hoje. Nas últimas décadas do século XIX, o capital estrangeiro controlava a navegação fluvial. Na aula passada nós estávamos vendo isso aí, sobre navegação fluvial. E o capital estrangeiro ele fazia esse controle da navegação fluvial por meio de firmas como Amazonia River Steam Navigation Company e Amazon Steam Navigation Company. Tem a River Steam e a Steam Navigation, ambas de capital inglês. O capital estrangeiro controlava também seringais e os portos de Belém e de Manaus, construído através de concessões com o governo local. Quem são os maiores países capitalistas desse período? Inglaterra e os Estados Unidos. São eles que têm uma influência direta com a produção da borracha daqui. A Inglaterra ela tinha um interesse muito grande, porque ela queria essa borracha no processo industrial deles. Os Estados Unidos, com o sistema fordista lá e tudo, ela queria essa borracha para a produção dos seus automóveis. Queria essa borracha. Então essa borracha, ela estará presente dentro da exportação brasileira e esse capital estrangeiro ele vai estar dentro do Brasil fazendo os financiamentos para essa exploração. É um recurso muito grandioso de capital estrangeiro aqui. Eles controlavam a navegação, controlavam os portos, controlavam a exportação. E os brasileiros? Os grandes seringalistas que se achavam
os grandes coronéis dos seringais, os chamados coronéis de barranco, eles eram mínimo diante desse capital internacional, desse verdadeiro capitalista. Na tela. Os estivadores entram em greve lá, devido. Os estivadores estão lá no porto, estão sendo explorados, e todos os estivadores que carregavam essa borracha desciam. Em 1889, mesmo ano da proclamação da República, eles entraram em greve com o objetivo de reivindicar uma melhor correspondência entre o seu trabalho e o custo de vida e os salários que eles recebiam. O trabalho dos estivadores era fundamental no contexto do ciclo econômico da borracha e no desenvolvimento geral da região amazônica. Haja vista que empregava sua força de trabalho no transporte de carga. E naquele momento não tinha guindaste transportando carga, eram esses estivadores que carregavam e descarregavam essa borracha. Carregavam e descarregavam essas borrachas, e eles vão fazer uma greve aí em 1889. As casas aviadoras, aqui eu quero que vocês observem essa palavra aqui, ó, casas aviadoras. O que era isso? O que representou essas casas aviadoras? Tá? O que vai representar essa casa aviadora? Essas casas aviadoras, elas eram financiadas pelo capital inglês e capital norte-americano. Então, o capital inglês estava aqui e o capital norte-americano, eles vinham e eles financiavam a casa aviadora. E essas casas aviadoras era o financiamento pago com a própria borracha. Eles financiavam a produção da borracha e o que pagava isso era a produção da própria borracha. E nós tínhamos também, além da casa aviadora, as casas exportadoras. As casas aviadoras é como se fosse um grande banco de financiando. E as casas exportadoras, elas vão monopolizar o comércio da borracha, da exportação do produto, comprado pelas casas aviadoras, impondo os preços. Em 1912, houve uma queda de preço da borracha. Aqui, ó, lembra, em 1912, aqui eu quero que vocês observem essa data. Essa data aqui é a data também que foi concluída a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Então, nesse período que a estrada de ferro Madeira-Mamoré ela conclui, é o mesmo período que houve essa queda de preço da borracha, o que fez com que todo esse surto de exportação fosse estancado. Começa a crise da borracha, e nós vamos ver aqui o vídeo, nós vamos ver agora nesse vídeo aqui, vem cá comigo, vem cá comigo, aluno. Nós vamos agora, eu separei um vídeo para vocês, que nós vamos falar um pouco sobre essa borracha aqui em Jaci-Paraná, como é que se dá essa exportação dos seringais no primeiro e no segundo ciclo da borracha. E o professor Lolismar vai mostrar para vocês como é que se fazia a extração da borracha. Roda o vídeo aí. Saindo de Porto Velho, o trem passava por essa ponte metálica construída em 1910, que anunciava a chegada ao vilarejo de Jaci-Paraná, aonde nós iremos ver a estação de Jaci-Paraná, hoje distrito de Porto Velho. No trajeto da estrada de ferro Madeira-Mamoré, encontramos várias estações. Aqui nós estamos diante da estação de Jaci-Paraná, aonde se parava para almoçar. Os que tinham maior poder aquisitivo atravessavam a rua e almoçavam numa pensão. Essa pensão que também servia de armazém para negociação das pelas de borracha. Após uma parada estratégica na estação de Jaci-Paraná, o trem seguia caminho e parava aqui nessa caixa d'água, onde ele abastecia suas caldeiras para seguir viagem até Guajará-Mirim. Jaci-Paraná surge como um grande seringal. Seringal de importância para os nordestinos que estavam recém-chegados à nossa região para extrair a borracha. Nós estamos no primeiro ciclo da borracha, que vai de 1880 até 1919. No trajeto desse seringal, houveram muitos ataques dos índios caripunas e araras aos trabalhadores da estrada de ferro Madeira-Mamoré e, posteriormente, aos seringueiros que vieram para cá explorar a borracha no que nós vamos conhecer como segundo ciclo da borracha. Com o processo de vulcanização da borracha, criado por Charles Goodyear em 1839, e o advento do automóvel e da bicicleta, fez com que a demanda do produto pelos centros industriais europeus e americanos crescesse. Algumas pré-condições naturais tornaram o Amazonas um fornecedor privilegiado da goma elástica. Item 1.
abundância natural das árvores. Item 2, qualidade e produtividade e uma secular tradição extrativista. Lembrando que os maiores mercadores consumidores do látex eram os Estados Unidos e a Inglaterra, países que investiam na Amazônia. E no ano de 1942, os Estados Unidos, na pessoa de Franklin Delano Roosevelt, e o Brasil, na pessoa de Getúlio Dornelles Vargas, fazem um acordo de Washington, pelo qual o Brasil comprometia-se a reativar seus seringais através de uma operação conjunta com os Estados Unidos para a obtenção mais rápida da borracha. Você sabe como que se extrai o látex da seringueira? O seringueiro, ele saía então para o seringal. Para não levar peso para casa, o seringueiro já deixava em uma vara depositado várias canecas. Quando ele chegava no seringal, ele já sabia onde estavam guardadas as canecas. Com isso, ele começava a fazer, primeiro, a limpeza da árvore. Então, ele limpava a árvore bonitinho, né? Para depois começar a receber os cortes. E aí tem uma variação de corte. Por exemplo, quando você faz um corte dessa natureza, olha só, o látex ele vai borrar, ele vai passar por esse canal que eu estou fazendo. Quando eu faço esse corte, vejam, esse aqui é o famoso corte em V. Olha aí. E aqui eu coloco a caneca, certo? Quando eu faço essa dimensão, puxo para cá e faço mais um outro V aqui embaixo, é chamado de corte tarisca. Tarisca ou engrossa a casca da seringueira. Também tem um corte muito comum. Se eu pego e faço isso daqui, olha só, tudo isso para poder depositar nessa outra vala. Ó, aqui, ó. Se eu faço dessa maneira, eu acho que vocês já estão sabendo que corte virá nesse desenho. Olha aí. Que corte é esse? Esse vai ser o famoso escama de peixe. Por quê? Ele abraça dos dois lados. Eles estão vindo da parte extrema para a parte central. E todo o líquido vai escorrer por esse canal aqui. E aí é colocada a caneca aqui embaixo. Mas por que essa luz na cabeça? Essa luz nós chamamos de poronga. E essa poronga, ela servia para iluminar a estrada, como é chamado, ou o caminho no seringal. Você tinha que saber cortar a seringueira. Sabe por quê? Porque se você tem um braço forte e você esfrega com bastante força, se você bater no caule, você pode matar a seringueira. E matando uma árvore dessa, era prejuízo para o barão da borracha, o dono do seringal. O ouro branco da Amazônia. Aí nós estamos diante do primeiro ciclo da borracha e o vídeo fala sobre também o segundo ciclo da borracha que nós vamos trabalhar em uma outra aula. Mas nós estamos vendo a importância que foi a borracha para a Amazônia dentro desse chamado primeiro ciclo da borracha. Esse primeiro momento onde a mão de obra indígena é utilizada. Depois, nós temos a vinda do caboclo nordestino para cá. O nordestino ele é trazido para cá. Vamos entender esse primeiro ciclo da borracha aqui direitinho, essa extração desse látex, desse ouro branco que é extraído da seringueira. Na tela para vocês. O ciclo da borracha foi um dos ciclos econômicos da história brasileira, sendo que ele se deu com a base na exportação da borracha produzida no Brasil. Este produto era produzido por meio da extração do látex. O látex é esse aqui, ó. Isso é o látex, tá?
branquinho aqui. Obtido das seringueiras, uma árvore encontrada de grande abundância na região amazônica. Esse ciclo foi responsável por atrair milhares de trabalhadores para a região amazônica, a fim de trabalhar na extração do látex e contribuiu para fazer da borracha o segundo item mais exportado do Brasil entre a década de 1880 até 1910. O segundo, gente, só ficava atrás, sabe de quê? Do café. Que o café não vai perder a sua majestade em termos de exportação. O desenvolvimento dessa atividade econômica também promoveu grande desenvolvimento em grandes cidades do norte, principalmente em Manaus, Belém e em Porto Velho, com a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Primeiro ciclo, 1800, vem cá comigo, aluno, 1880 a 1910, primeiro ciclo. Primeiro momento aonde nós temos aí essa produção em larga escala. Essa produção, ela se intensificou tanto porque só a mão de obra indígena não daria conta. Aí os seringais, eles começaram a recrutar nordestinos e trouxeram para cá, principalmente cearenses. Uma leva de cearenses vão invadir os seringais aqui do Amazonas, do Acre, de Roraima, vão se espalhar, seringais do Pará, vão se espalhar por toda a região norte. Uma grande leva de colonização aqui na Amazônia. Na tela, para entender esse primeiro ciclo. A produção da borracha e seu consumo em larga escala são resultado das mudanças causadas pelo desenvolvimento tecnológico e industrial que aconteceu no final do século XIX. Nós estávamos aí, então, no segundo ciclo, segunda revolução industrial aí no final do século XIX. E na segunda revolução industrial, esse desenvolvimento, o carro, a combustão, esse desenvolvimento tecnológico, esse desenvolvimento da indústria vai afetar aqui a Amazônia. Porque a borracha ela se tornou um item fundamental na produção de inúmeras mercadorias, além de ser um componente essencial para carros e o que estava popular naquele momento, bicicletas. Muitas bicicletas são produzidas. Grande novidade do final do século XIX. Imagine vocês. Sabe aquele carro... vocês assistiram aquele filme Titanic? Assistiram o filme Titanic? Não tem um carro lá de 1912, tá, no Titanic? Tem um carro lá no porão? Pois é. Aquele carro está com o pneu da borracha extraída da Amazônia. Só para vocês terem uma ideia aí. A borracha da Amazônia ela começa a extrair. A fábrica automobilística ela começa a se consolidar nessa segunda revolução industrial e a Amazônia ela vai ser fundamental para este momento. A bicicleta começa a se popularizar, as pessoas querendo bicicleta, pedalando bicicleta, as que não compravam carro, compravam bicicleta, e a borracha sendo uma das matérias-primas principais para essa produção. E a Amazônia todo vapor, a todo vapor produzindo essa borracha. Na tela. Algumas pré-condições naturais tornaram a Amazônia, o Amazonas principalmente, um fornecedor privilegiado da goma elástica. Primeiramente, aqui no Amazonas se encontra uma abundância natural dessa árvore, muito forte. Até hoje nós temos as árvores de seringueira, bastante árvore de seringueira aqui. E a outra é a qualidade e a produtividade em uma secular tradição extrativista. Caboclo amazonense, o indígena amazonense que aqui estava, que já tinha passado por um processo de miscigenação também, ele tinha essa questão secularmente, há séculos ele já vinha praticando o extrativismo. As drogas dos sertões eram extrativismo, então ele tinha essa cultura nele. E a produtividade, a qualidade das seringueiras era fabulosa, a qualidade das seringueiras que vão ser produzidas aqui. Nenhum outro canto do mundo tinha uma qualidade tão grande. Então, isso vão ser algumas pré-condições naturais que tornam o Amazonas um fornecedor privilegiado da goma elástica.
É por isso, gente, aqui, ó, aqui próximo de Porto Velho, nós temos descendo o Rio Madeira, nós temos a próxima cidade, Humaitá. Mas entre Porto Velho, Porto Santo Antônio e Humaitá, nós tínhamos vários seringais que existiam. Antes de existir Porto Velho, já existia o Seringal do Paraíso, já existia Três Casas, Manicoré, abaixo de Humaitá, toda essa região produzindo borracha aqui ao longo do Madeira. O Vale do Guaporé, grande produtor de borracha. O Vale do Madeira, grande produtor de borracha. Tá? A região de Lábrea, a região do Acre, Boca do Acre, que fica ainda no Amazonas, toda aquela região produzindo borracha e tudo escoando para Manaus. Manaus era um grande centro coletor dessa borracha que era produzida. Então Manaus vai se desenvolver. Mas, professor, como é que eles conseguiam mão de obra? A mão de obra que conseguia aqui, todo mundo estava voltando, todo mundo que vinha para cá era para trabalhar na borracha. Era basicamente uma monocultura. Trabalho na borracha. O seringueiro não tinha nem tempo de fazer uma roça para ele se autoalimentar. Tanto é que ele tinha que comprar dos barracões do seringalista os seus produtos básicos. Mas ele tinha que produzir a borracha. Não bastava só a mão de obra indígena que estava aqui, nesse primeiro momento. Foi necessário trazer, na tela para vocês, mão de obra nordestina. Aqui eu trago um mapa para vocês, de 1872 a 1830, a quantidade de nordestinos que vão migrar. 1831 até 1900, a quantidade de nordestinos que vão migrar. E na última fase da extração, a quantidade de nordestinos que vão migrar para a Amazônia. Vão ser trazidas para a Amazônia. Vão ser trazidas para o Acre. Vão ser trazidas para todos esses seringais. Eu quero lembrar vocês que só em Fortaleza, em 1877, devido à grande seca que tivemos em 1877, cerca de 65 mil pessoas morreram só em Fortaleza. O Ceará estava batendo as centenas de mortes, que nós vamos precisar entender. Estudos recentes mostram que essa seca histórica, ela tem fatores que ela atingiu o mundo inteiro, não foi só o Brasil. Mas o Brasil, devido à falta de uma política excessiva para combater a seca, e o abandono que o Nordeste passava por esse momento, ele vai ser afetado grandiosamente com essa seca que leva à morte milhares de pessoas. E esses retirantes, que eles fugiam do sertão cearense, indo para a capital, muitos morriam ao longo do caminho, na sua passagem. Um retirante sofrido, que viu na borracha uma propaganda de crescer de vida. Eles não sabiam também da realidade. Eles não sabiam que eles iriam sair da seca para vir para a Amazônia para um processo de exploração. É o aviamento. Vamos entender a seca e essa vinda para a Amazônia? Na tela para vocês. Cerca de 40 anos antes da gripe espanhola, uma catástrofe matou 50 milhões de pessoas no mundo. 50 milhões de pessoas. Antes da gripe espanhola também, que matou milhares de pessoas pelo mundo. Desta vez, a principal causa foi a fome. Uma sucessão de eventos climáticos combinados gerou uma seca sem precedente em praticamente toda a região equatorial do globo. Não foi só no Brasil, em toda a região equatorial. Até hoje se tenta entender, estudiosos tentam entender o que causou essa seca, que ela pegou o mundo. Algo que nós temos medo até hoje, que volte uma seca desse tamanho. O Brasil, por falta de chuva, foi o primeiro capítulo de um flagelo que incluiu uma epidemia de varíola e matou pelo menos 500 mil pessoas entre 1877 e 1879. Hoje o Brasil tem 300 milhões de habitantes, mais ou menos. Hoje nós perdemos
mais de 600 mil pessoas para a Covid. Agora imagine vocês, no século XIX, entre 77 e 79, uma seca. Que logo depois da seca veio a crise de varíola. É por isso que é medo nosso hoje da varíola do macaco se prosperar. Porque naquele momento a seca e a varíola mataram em torno de 500 mil pessoas para um Brasil daquele momento. Só no Ceará, a província do Ceará, a seca em 1878 matou 119 mil pessoas só no Ceará. Imagina o desespero desse povo, desse nordestino. Ele saiu da seca porque ele não tinha o que comer, ele não tinha o que beber. Morria de inanição, morria com as doenças causadas pela fome. Qual era a saída dele? Na tela. Com a crise do sistema escravista do Brasil, o sistema escravista do Brasil estava diminuindo. Os refugiados da seca foram considerados candidatos a substituir a força de trabalho dos escravizados. E olha que nós estamos falando de 1877, 1879, aonde ainda não tinha sido abolida a escravidão do Brasil. Mas eles viram nesse pobre trabalhador uma forma de explorar. Houve até uma disputa pelos retirantes, que se transformaram em migrantes para outras regiões. Afirma pesquisador secreto. As elites da região amazônica, por exemplo, os que queriam para o serviço dos seringais, já São Paulo queriam esses trabalhadores para os cafezais. Então, a elite amazônica da amazônica, ela queria esses trabalhadores que fossem para os seringais, e a elite paulista para os seringais. Mas as oligarquias locais lá do Nordeste não queriam perder os seus eleitores, além dessa mão de obra barata que eles tinham lá. Começou uma disputa por esse retirante. É aí que entra o processo da migração nordestina para a Amazônia. E esse processo da migração nordestina garantia a extração da borracha para um custo muito baixo, que era uma mão de obra barata. O povo estava morrendo. Dizia, venha para cá, para a Amazônia, que aqui tem água, aqui tem terra. Havia também a existência do sistema de financiamento da extração e comercialização da borracha, através do aviamento, que favorecendo o processo de dependência do seringueiro em relação aos seringalistas. Pessoal, venha cá comigo. Vocês sabem o que representou o aviamento? Representou transformar esse povo em escravo da terra, como se fosse no sistema feudal. Escravo da terra. As pessoas, para vir, elas não vinham de graça. Eles diziam, ó, eu vou pagar sua passagem, eu vou lhe dar roupa, eu vou lhe dar casa aqui e tudo, mas tudo isso criava um endividamento com desse seringueiro para com o seringalista através desse sistema chamado aviamento. Eu vou possibilitar a tua vinda, mas tu vai virar um escravo. Você tirava a borracha, recebia por isso, mas nunca era suficiente para você pagar. Parece empréstimo consignado do banco hoje, né? Que você fica ali no empréstimo consignado, um vai gerando o outro e você não consegue pagar. E esse aviamento ele está muito presente dentro dessa sociedade. Muito presente. Muito latente. O aviamento. Na tela para vocês. O aviador era responsável pela contratação da mão de obra. Esse aviador aqui. Não é o do avião não, tá? Esse aviador aí do aviamento. Para o trabalho dos seringais. Essa figura foi importante para a organização administrativa da região amazônica nesse período, que alguns autores chegam a denominar de Belle Époque, Bela Época Amazônica. Esse aviamento, ele trazia essa mão de obra nordestina, basicamente nordestina. O capitalismo explorando o homem explorando o homem. Eles vão aproveitar esse flagelo que o nordestino está sofrendo e vão trazer para cá. Mas quais empreendimentos
nós vamos deparar aqui em Rondônia. O que Rondônia vai ter a ver aqui, essas consequências para Rondônia, o que a extração da borracha vai ter como consequência para Rondônia? Nós sabemos que, devido à borracha, teve a Guerra do Acre. A Guerra do Acre termina em 1903. Na assinatura do Tratado de Petrópolis, lá no Acre, um dos compromissos que se teve foi de construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré para poder escoar a borracha que era produzida na região da Bolívia e também a borracha que era produzida aqui no Vale do Guaporé, no Brasil, no Rio Beni, em toda essa região. Isso foi uma das consequências. E a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré gera uma outra consequência, sabe qual? Sabe qual? A construção das linhas telegráficas. Aqui o professor Beto vestido de Rondon. Aqui, lá em Vilhena, aqui, lá em Ji-Paraná e aqui no Memorial Rondon, que fica lá em Santo Antônio, aqui em Porto Velho. E a comunicação que foi feita, ou seja, diretamente e indiretamente, as linhas telegráficas, elas só vieram devido ao ciclo da borracha. Por quê? Foi o ciclo da borracha que se fez construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré. E foi a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré para fazer a ligação de comunicação com a Amazônia que trouxe Rondon para construir as linhas telegráficas. Então, todo o desenvolvimento do início do século XIX e início do século XX tem uma relação direta ou indireta com a produção do látex, com a produção da borracha. Vamos entender melhor isso na tela. O primeiro ciclo da borracha teve uma ação direta do desenvolvimento de Rondônia, destacando, primeiramente, o Tratado de Ayacucho, que passou essas terras aqui para ser do Brasil, e a questão do Acre, com o Tratado de Petrópolis, firmado entre o Brasil e a Bolívia em 1903, e a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. São o que nós temos aqui de consequências para Rondônia. O Tratado de Ayacucho, o Tratado de Petrópolis, o Tratado da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Lembrando que o Tratado de Ayacucho, ele já definia que o Brasil deveria, se construísse uma estrada de ferro, que seria utilizada pela Bolívia. Com a borracha sendo produzida na Bolívia e nos vales do Madeira, Mamoré, Beni, Guaporé, buscava-se uma solução para escoar o produto pelo trecho encachoeirado, sabe de onde? Do Rio Madeira. O trecho encachoeirado do Rio Madeira era cruel, gente. Era cruel para se passar. Só pequenas embarcações passavam. Como vencer esse trecho encachoeirado? Então, a primeira tentativa de construir uma ferrovia que superasse esse trecho encachoeirado do Rio Madeira e Mamoré ocorreram em pleno século XIX. A Bolívia nós vamos ver isso daqui quando nós vermos a construção da estrada de ferro, a Bolívia buscando financiamento, o coronel Churchill, que era um coronel norte-americano, vai buscar financiamento lá na Inglaterra e não vai conseguir. Vem aqui comigo, só para entender isso aqui. Eles vão buscar, a Bolívia ela vai estar à frente disso aí, ela vai ver a concessão, o Brasil vai passar a autorização para ela, eles vão buscar financiamento, da Inglaterra, não dá certo, vão buscar financiamento dos Estados Unidos, não dá certo, trazem uma empresa norte-americana aqui para construir, não dá certo, e eles abandonam a obra. Aí só com o Tratado de Petrópolis que o Brasil agora vai se tornar responsável de construir a estrada de ferro. Aí sim o Brasil constrói a estrada de ferro. Só que o grande problema é o seguinte, a estrada de ferro ela é concluída em 1912. Em 1912 nós já vimos que a borracha estava em decadência, o preço da borracha. Na tela aí para vocês. Mas depois dos sucessivos fracassos, quais iremos ver em aula específica aí, que eu vou trabalhar com vocês, o empreendimento malogrou. Deu para trás, não deu certo. Então, após a assinatura do Tratado de Petrópolis, em 1903, o Tratado de Petrópolis, vai ser iniciada a obra em 1907, cuja penosa construção foi concluída em 1912. Milhares de mortes ocorreram, ficando a estrada conhecida como Ferrovia do Diabo. Além de desenvolver os vales do Rio Madeira e Mamoré,
Seu ponto inicial deu origem à cidade de Porto Velho. E no seu ponto final, a origem à cidade de Guajará-Mirim. Duas cidades que são diretamente ligadas à estrada de ferro Madeira-Mamoré. O processo de formação e ocupação da fundação de Porto Velho é identificado principalmente pela construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré e pela construção também das linhas telegráficas que facilitavam a comunicação do extremo norte do Brasil com sua capital, no Rio de Janeiro. Vem cá comigo, aluno. O que nós estamos falando sobre esses empreendimentos? Aqui, uma foto atrás de mim, aqui uma foto de Porto Velho. Aqui é o pátio da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Mais para cá, a 7 quilômetros, fica Santo Antônio, aonde a estrada de ferro começou a ser construída, na época ainda que a Bolívia tentou fazer o processo de construção. Quando o Percival Farquhar pega a concessão da estrada de ferro, que ele inicia a concessão da estrada de ferro Madeira-Mamoré, ele vai ver que lá em Santo Antônio era uma região muito desestruturada para fazer e o porto era muito difícil de desembarque. Então ele vai descer a 7 quilômetros e construir a sede da estrada de ferro aqui onde está esse pátio aqui, ó, onde vocês estão vendo. Voltem na tela para vocês aí, coloquem na tela aí rapidinho para vocês aí. Deixa eu só fazer um círculo aqui, ó. Esse daqui era o pátio da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Essa daqui, nós tínhamos aqui próximo, nós tínhamos a linha divisória. Daqui para cá pertencia à administração e daqui para cá a cidade de Porto Velho começava a se desenvolver. Mas esse pátio aqui era onde nós tínhamos a construção. É por isso que nós dissemos que Porto Velho está diretamente ligado à construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. E a estrada de ferro Madeira-Mamoré está ligada diretamente à disputa do Acre com a Bolívia. E a disputa do Acre com a Bolívia está diretamente ligado à produção da borracha, à migração nordestina que se deu para a produção da borracha. A estrada de ferro Madeira-Mamoré, ela é construída para escoar o seu principal produto, a borracha. Ou seja, Porto Velho é uma cidade que surge graças à borracha, graças ao primeiro ciclo da borracha. Mais do que a estrada de ferro, é a borracha que atrai as pessoas para cá, para a região. Nós vamos ver Porto Velho se formando. Nós vamos ver na aula posterior, nós vamos ver como Porto Velho se formou, os primeiros bairros e tudo Porto Velho. Mas é a borracha que traz a construção da estrada de ferro. É a borracha que traz esse desenvolvimento para cá. E na tela aí para vocês aí, eu quero deixar aqui um texto complementar de assuntos que eu trouxe nessa aula. 500 mil mortos. A tragédia esquecida que dizimou brasileiros durante 3 anos no século XIX. Eu quero que vocês leiam esse texto e vejam como essa tragédia brasileira, que vai afetar principalmente o Nordeste, está influenciada na migração nordestina para a Amazônia. Tá? Aqui está o endereço eletrônico, mas o professor de vocês vai passar, que eu já passei para vocês o arquivo, já para vocês, se quiserem imprimir e tudo, vocês irão utilizar. E assim, chegamos ao final de mais uma aventura da aula de História. Depois eu volto com vocês para fazer aquela revisão, para fazer aquela atividade, mas hoje encerramos por aqui. Até lá.